gente vai falar sobre a frieza espiritual que nos ataca. Com certeza você já viveu algum momento que você não conseguiu mais orar, que você não conseguiu mais meditar na palavra, até mesmo que você sentiu um grande desânimo para ir para a igreja. Então são coisas que acabam influenciando e afetando a nossa vida. Digamos que emocionalmente, aquela vontade que você tinha, aquela dedicação que você tinha a Deus, acabou perdendo. E como que a gente vai conseguir viver isso? Primeiro que a gente precisa entender que as batalhas espirituais, elas vêm com um propósito. Então tudo na vida tem um porquê. Como as pessoas, todas as pessoas que entram na nossa vida, as pessoas vêm e vão, mas em vão ninguém vem. Da mesma forma, as dificuldades na nossa vida. As dificuldades vêm e vão, mas dificuldade nenhuma vem em vão. Tudo é um aprendizado. A gente aprende com ontem para viver o hoje e tentar corrigir os nossos erros e viver de forma melhor amanhã. Então isso é super importante para a nossa vida. Então a gente precisa entender que os momentos das maiores crises é o começo dos momentos das maiores experiências que a gente vai viver. Deus, ele coloca as crises na nossa vida para a gente sair do comum e viver o extraordinário. Então não olhe para a crise, não olhe para a dificuldade como algo que vai acabar, como se fosse um fim. Olha como uma oportunidade de que você vai começar a vivenciar a surpresa que Deus ele tem para a sua vida. 1 Coríntios vai nos dizer muito sobre isso, sobre como vencer a batalha espiritual. Então lá em 1 Coríntios 10, 13 está falando assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, aqui Paulo nos aconselha e ele nos diz que toda provação que vem na nossa vida, toda provação a gente consegue vencer. Primeiro que Deus ele nunca vai permitir algo que passe na nossa vida que a gente não seja capaz de enfrentar, que a gente não seja capaz de vencer. Então a nossa luta, o principal inimigo que pode nos separar de Deus não é o diabo, é nós mesmos. A gente, na nossa maneira de errar, a gente é falho. E a gente acaba se afastando de Deus porque a gente acha que a gente não é merecedor. Mas Deus todo tempo está do nosso lado. Ele apenas quer que você olhe. Às vezes você está de cabeça baixa, está desanimado com a fé espiritual e não consegue observar. Então repara nas situações. Você está acordando bem, Deus ele não tem deixado faltar nada. Pode até faltar, mas a presença dele não falta nas nossas vidas. E como que a gente vai vencer esses pensamentos? Vamos lá em Efésios. Efésios 6:10 diz: quanto mais seja fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a gente precisa conscientizar que toda a batalha espiritual se inicia na mente. E que quanto mais fortalecido em Deus a gente estiver, mais fortes a gente vai estar para resistir contra as ciladas do diabo. Então a palavra de Deus diz que revestiu-vos de toda a armadura. Então o apóstolo Paulo ele fala toda a armadura, ele não fala colocar somente a couraça, colocar somente o capacete, colocar parte, não, ele fala toda a armadura de Deus, para que possa se resistir contra as ciladas do diabo. Então quando a gente se reveste, não fisicamente, mas espiritualmente falando, quando a gente começa a orar, não adianta só orar, você tem que ler a Bíblia. Não adianta orar, você tem que ter ação. A Bíblia ela mesma diz que a fé sem ação ela é morta. Então que a gente venha se revestir, seja na oração, seja no jejum, seja na busca pela palavra, seja num propósito, num voto de Deus, assim como Daniel propôs no seu coração não se contaminar, que a gente venha se santificar cada dia mais, estar mais próximo com Deus, assim a gente consegue ter uma proximidade maior com o Pai. Então a gente entende que Paulo ele também diz para toda a armadura, porque naquela época os romanos quando fossem para a guerra eles tinham que se preparar como revestindo de toda a armadura. Ninguém vai sair para a batalha sem espada, ninguém vai para a batalha sem capacete, não, é toda a armadura para que possa estar preparado e resistir contra as ciladas, astúcias do inimigo. Cilada porque
O inimigo ele ataca na mente, então é algo que coloca na nossa frente, distração, ou seja, coloca pessoas. Então ele tem diversas formas de trabalhar. Diferente de Deus, o diabo não é onipresente, ele não está em todo lugar. Então ele nos analisa, então ele conhece bastante a gente pelas nossas atitudes, nossas ações. Nós precisamos estar preparados para que a gente venha revestir, né, de toda a armadura e a gente não caia nas ciladas do inimigo. Então a gente precisa entender, pessoal, que as nossas atitudes para com Deus vai nos revestir. Ou seja, você ora, você fica mais próximo de Deus. Você lê a Bíblia, você tem mais proximidade ainda. Então, quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu orar, quanto mais jejuar, eu vou ficando mais forte. Quanto mais forte, mais autoridade contra o diabo eu vou ter. Quanto mais forte, mais os frutos do Espírito vão se manifestar na minha vida. Quanto mais frutos do Espírito Santo se manifestar na minha vida, mais Deus vai começar a se revelar. Mais próximo de Deus eu vou estar e mais coisas eu vou experimentar. Mas a gente tem que seguir de acordo com a Bíblia, crescer em profundidade com Cristo, estar enraizados na fé. Então a gente precisa revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que estar firmes contra as ciladas do diabo. E a Bíblia ela vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não tem nada a ver com o que o nosso olho pode ver. A nossa luta é com além da nossa visão, além da visão natural está a visão sobrenatural. Então a nossa batalha vai ser sempre sobre aquilo que a gente não pode ver. Tem uma passagem que eu reflito bastante, que os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus ele vai estar dormindo. Então as ondas começam a bater sobre o barco, uma grande onda, uma grande tempestade. Imagina, diversos homens, marmanjos ali, remando, estão no barco. E acaba passando, eles tiveram que acordar Jesus. Não conseguiram sozinhos, era mais que um. Mas a gente consegue observar que não é unidade. Não adianta ter muito pessoa do seu lado. Se você tem Jesus, você vai suportar essa dificuldade. É isso que você precisa entender. No momento certo, quando a gente chama, Jesus ele vai operar o milagre. Jesus ele não vai diretamente na tempestade, mas ele fala: calme-se. Ou seja, Jesus ele não manda a palavra somente no natural, mas a palavra também era no sobrenatural. E a gente precisa entender isso, seja no emprego, seja na escola. O diabo vai usar pessoas. A nossa vida, nossa luta não são contra pessoas, são contra o inimigo que está usando ela. Então não é uma palavra que vai acabar com o seu dia. Não tem dia que não termine, não tem noite que dure para sempre. Mas Deus ele se faz presente em todas na nossa vida. Que a gente venha compreender isso. A partir do momento que a gente compreende, Deus ele passa a se fazer presente mais na nossa vida. E lembre-se que os momentos das maiores baixas é o início da sua jornada, que você vai ter as maiores altas da sua vida. Você vai sair do comum e vai viver o extraordinário de Deus. Isso se você se revestir, se você permanecer. Permaneça na fé, porque Deus ele tem surpresa para sua vida, amém? Se você chegou até aqui, pessoal, peço que vocês se inscrevam, curtam, para que o YouTube venha compartilhar, assim mais vidas sejam atingidas pela graça. Posso contar com você? Então agradeça em nome